Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25 e o versículo 26. Diz a palavra do nosso Deus: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Que Deus nos abençoe, irmãos, irmãs, esse momento de edificação. Estamos diante de um encontro magnífico, um encontro empolgante. Sabe, aquele cenário de uma pessoa que quer encontrar uma pessoa importante, ela vê essa pessoa importante, ela vê pela internet, ela vê pela televisão, e de repente está ela andando em determinado lugar nesse Brasil, e ela percebe que está bem perto dela exatamente aquela pessoa que por várias e várias vezes ela viu na TV ou em outros veículos de mídia. É bem possível que muitas dessas pessoas se deparando com um cenário desse, no primeiro momento é de empolgação. Olha só quem está perto de mim, fulano tal, ou fulana tal. Quem sabe eu consigo tirar uma foto para registrar esse momento? Quem sabe eu consigo pegar um autógrafo? Quem sabe eu consigo até conversar um pouquinho? Muitas pessoas ficam empolgadas ao estar em contato com personalidades importantes desse país. Eu me lembro quando fui assistir o jogo de Palmeiras e São Paulo. Naquela ocasião, olha quem era o técnico. Luiz Felipe Scolari, técnico do Palmeiras. Alguns jogadores, dentre eles que estavam na época, Cafu, eu estava no local privilegiado, na arquibancada, bem próximo deles. Estou um pouquinho com inveja agora, né, Rodrigo? Fácil. Que é um tipo de coisa que mexe com o nosso ego. Olha só, eu vi de perto. Só que Felipe Scolari nem sabe que eu existo. Muito menos Cafu. Ou seja lá qual for a outra personalidade. Então, eu não poderia dizer que foi um encontro realmente memorável. E até mesmo no cenário que a gente expôs, mesmo que você converse com aquela personalidade, sente com ela, tira foto com ela, pega o autógrafo dela, terminou aquele momento ali, ela nem sabe mais quem você é. Então foi apenas um encontro qualquer. Mas não é isso que está acontecendo aqui no nosso curso. Jesus está na região da Judeia, anunciando a palavra, falando de Deus, falando ao coração das pessoas, alegrando o coração das pessoas, libertando pessoas. E as pessoas cada vez mais estão querendo ouvir de Jesus, querendo acompanhar a Jesus. Muitos querendo receber mais bênçãos de Jesus. Obviamente que outros tantos já raivosos contra Jesus. E Jesus fica sabendo então de um grupo na Judeia,
está querendo causar tumulto. Jesus sai da Judéia e vai para Galiléia. E aí o texto vai nos dizer que era necessário, no versículo 4, que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Essa expressão aqui, que o apóstolo João coloca, ela é importante. Num primeiro momento, poderíamos pensar que Jesus está saindo da Judéia e indo para a Galiléia e tem que passar por Samaria, porque não tem outro lugar, não tem outra rota. Mas não, existia uma outra rota para chegar na Galiléia. E a maioria, a grande maioria dos judeus, praticamente mais de 90% dos judeus, eles pegavam essa outra rota. Porque passar por Samaria era uma abominação para os judeus. Mas Jesus disse, é necessário atravessar a província de Samaria. E depois a história deixa claro por que era necessário. E Jesus vai, juntamente com os seus discípulos. Quando Jesus chega em Samaria, ele logo se depara com uma mulher. Ele pede água a essa mulher, e a partir daí nós temos uma sequência de diálogo entre Jesus e essa mulher, uma série de informações entre Jesus e essa mulher. E dentro desse diálogo que Jesus tem, daquilo que ele está falando, daquilo que ele está conversando, da forma como ele está se apresentando a essa mulher, uma das coisas que Jesus fala para ela é que ele tem uma água. Ele pede água para ela. Ela lhe dá água. E ele diz, eu tenho uma água melhor do que essa. Quem beber dessa água jamais terá sede. Cria uma certa confusão na cabeça da mulher. Que água é essa? Que se beber, eu não preciso mais beber água. Ela até diz, me dê dessa água, porque eu não preciso vir mais aqui buscar. Imagine o que está passando na cabeça dela, irmãos, é mais ou menos assim, eu imagino. Bom, eu vou tomar dessa água e nunca mais eu preciso ir ao filtro. Não, resolvi uma vez, já estou nutrida, lubrificada com a água totalmente. Parece que é algo que passa pela cabeça dela. Ela não entendeu direito e Jesus continua dialogando, conversando. Algumas coisas vão acontecendo, uma afinidade vai crescendo, até que chega o momento em que Jesus descortina a vida dessa mulher, dizendo para ela que para ela beber dessa água, ela precisava chamar o marido. Ela disse que não tem marido. Jesus falou, realmente, você está vivendo em adultério. Sua vida está errada. Essa mulher, diante da fala de Jesus, diz assim, vejo que o Senhor é um profeta. E aí ela aproveita essa oportunidade, essa visão que ela tem de que Jesus não é necessariamente um homem comum, para dizer, eu estou diante de alguém que conhece da palavra, então eu vou pedir para que ele me esclareça uma coisa que eu tenho dúvida. Há uma dúvida no meu coração. Qual é a dúvida dessa mulher? É sobre a adoração. Ela vai dizer, aí a partir do versículo 22, a partir do versículo 21, ela pergunta, profeta, ou mestre, aonde é que a gente deve adorar mesmo? E Jesus traz a explicação em relação a isso, e uma das coisas que Jesus diz para ela é, mas vem a hora, já chegou, em que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas nem em Jerusalém e nem no Monte Gerizim. A forma de adorar verdadeiramente a Deus é através de uma vida contrita, envolvida, dedicada ao Senhor. Aí a mulher, quando ela ouve essa expressão, vem a hora, ela diz, eu sei que vem.
eu sei que vem o Messias. E aqui que chegamos ao ponto central dessa mensagem. Quando ela diz, eu também aguardo a vinda do Messias, porque quando o Messias vier, tudo vai ser esclarecido. Quando o Messias vier, nós seremos ensinados. O Messias que é o Cristo, o ungido. E é exatamente isso que significa a palavra Messias no Antigo Testamento, aquele que Deus chama, escolhe, é o ungido de Deus, aquele que recebe a autoridade para servir ao Senhor. E conforme o texto que nós lemos no Salmo 89, diz que viria o ungido descendente de Davi, para libertar o povo, para conduzir o povo, para guiar o povo. E a mulher disse, eu sei que vem esse ungido, o Cristo, que é a palavra grega para Messias. E aí vem a declaração de Jesus dizendo, ele já chegou. Eu quero trazer aqui para os irmãos, diante desse pano de fundo, como essa história bíblica nos apresenta o Messias. Como que o Messias é apresentado? Em primeiro lugar, o Messias é apresentado de forma simples. Nós vemos o Messias sendo apresentado de forma simples. Como que o judeu imaginava o Messias? Na mente do judeu, esse ungido de Deus que viria para conduzir o povo, para governar o povo, ele nasceria de uma família nobre, de uma família importante. Ele viria num contexto de palácio, de uma vida cheia de mordomia. Ele seria aquele que, ao andar nas ruas da Judéia e de Jerusalém, seria acompanhado por soldados ali o escoltando, protegendo. Talvez um rei que estaria montado num cavalo bonito, numa carruagem importante, vestindo vestimentas imponentes, gloriosas, como era a figura dos reis. Porque a visão do Messias é um rei ungido que vem com glória e poder para conduzir o povo do Senhor. Os judeus, eles imaginavam como seria a figura desse ungido, desse Messias, e na mente deles está alguém que, ao passar, os outros reis ficam apavorados, porque a figura que se tem em mente é Davi, e Davi foi aquele rei que as outras nações tinham medo dele. Davi foi aquele rei que apavorou os filisteus quando ainda jovem, derrubou o maior líder do exército, alguém chamado Golias. Davi foi aquele rei que expandiu o reino, que amedrontava as nações. Foi aquele rei que jamais foi superado, nenhum rei na história de Israel foi tão celebrado e tão aclamado no decorrer da história como Davi. Mas a promessa de Deus é que viria alguém superior a Davi. Então, a imagem dos judeus é alguém realmente imponente. Mas de repente vem um homem não nascido em um palácio, não de uma família nobre, não montado em um cavalo, não cercado de exército, um homem simples, de uma família pobre, uma vida simplória. Ele tem como seus companheiros apenas alguns homens que são considerados, inclusive, escórias da sociedade pelos judeus. Homens que, diziam eles, não são dignos de nós estarmos perto deles. Como é que o Messias se apresenta? Ele se apresenta humilde. Ele se apresenta de forma simples, vestindo roupa comum, andando de forma comum, comendo comida comum,
conversando gloriosamente, mas de forma comum. E é dessa forma que ele chega na presença dessa mulher. Um homem simples. Ela se pergunta: como pode, sendo tu judeu, conversar comigo, uma mulher, primeiro, uma mulher segundo samaritano? Não importa para Jesus. Não existe esse tipo de barreira para Jesus chegar até as pessoas. É um Messias totalmente diferente do Messias dos judeus. É um Messias humilde, simples, que se achega a todas as pessoas. Diferentemente de um Messias como foi rotulado, que possivelmente teria que ter permissão para chegar até ele. Mas com Jesus, todas as pessoas puderam chegar até Jesus. E ele mesmo chegou a todas as pessoas. E assim que ele chega até esta mulher. Esse aqui, irmãos, um pouco comigo. Como que Jesus tem chegado às pessoas de hoje? Há relatos e muitos de variadas pessoas que são transformadas, que são convertidas, que tomam uma decisão de andar com Jesus. Pessoas que tomam a decisão de não mais viverem práticas que antes eram prazerosas para elas. Pessoas que agora olham para si e dizem: esse tipo de festa não tem mais nada a ver comigo. Esse tipo de música profana, obscena, não tem mais nada a ver comigo. Esse tipo de amizade não tem mais a ver comigo. Pessoas que agora se incomodam com coisas que antes deles não se incomodavam. São pessoas que sentiram e viram o coração de pedra, o coração duro, o coração inflexível, o coração incrédulo, sendo mudado, transformado, moldado. Pessoas que mudaram de vida. Mas de que forma isso aconteceu? Ainda que saibamos que existem questões especiais, mas a grande maioria das pessoas que passaram pela conversão, a forma como Jesus atuou na vida delas foi de forma simples. Não veio um som do céu dizendo: agora, Joaquim, eu estou descendo e vou mudar a sua vida. Não foi uma situação em que eu estava andando e veio um brilho glorioso do céu, de tal forma que eu não tive dúvida de que era Jesus. Deus tem se aproximado das pessoas de forma simples, mas nessa simplicidade tem transformado vidas. Tem convertido vidas. De forma simples. Corações estão sendo entregues a Jesus Cristo. Exatamente porque o tempo continua indo e vindo até os pecadores, sem lardeios, sem artifício de fogos, sem trombetas, mas unicamente com a sua palavra de poder para tocar os corações. O Messias continua vindo aos encontros das pessoas, para eles transformarem. O Messias continua atuando de forma simples, mas de forma simples. Os cristãos têm tido o privilégio de receber o conforto possível. Simplesmente através da fé em receber o reino de Deus. Segunda coisa que nós observamos sobre a outra forma como a história apresenta o Messias é que
ele é aquele que vem comunicar boas novas. E aqui nós temos uma sequência de boas novas, de boas notícias, de bons ensinos, de boas mensagens. E Jesus começa a falar com os judeus: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tantas e tantas outras palavras de Jesus, boas novas de Jesus, que foram oferecidas, reveladas aos judeus. Só que essas boas novas de Jesus não faziam parte das boas novas que eles queriam. Os judeus, eles queriam boas novas segundo a vontade deles e não segundo as necessidades deles. Eles queriam uma boa nova da seguinte forma: cheguei, gente, estou aqui, já vim, é um cumprimento. Agora todas as nações vão temer a gente. Agora Israel vai ser uma nação próspera. Israel agora vai conquistar territórios. Oh, boa notícia! Israel agora vai ter muito dinheiro. Não vai precisar mais ser escravo e ficar pagando imposto para Roma. Oh, boa notícia! Israel agora vai poder ter a sua liberdade religiosa construída. Quantas sinagogas quiser. Oh, boa notícia! Israel agora vai poder melhorar o templo. Oh, boa notícia! O grande problema é que a boa notícia de Jesus veio contra aquilo que os judeus queriam. Porque eles não queriam boa notícia de salvação para o céu. Boa notícia de tesouro no céu. O que eles queriam era uma boa notícia de uma nação poderosa para que pudesse dominar o mundo. Mas não foi essa a notícia que Jesus veio trazer. E por isso eles rejeitam. Mas agora, aqui na conversa de Jesus com essa mulher, ele traz as boas notícias para ela, como já mencionado, dizendo que ele é a fonte da água viva, dizendo para ela que ele é aquele que conhece o que se passa na vida dela. Mas a boa notícia mais impactante que nós temos nessa história é quando a mulher diz assim: eu estou aguardando o Messias. Nós estamos aguardando o Messias. Porque quando ele vier, a nossa história vai mudar. Mas de repente Jesus olha para essa mulher e diz: sou eu. Eu já estou aqui. Eu já estou na sua frente. A sua história vai mudar agora. Essa é a boa notícia. A sua vida vai mudar hoje. Aqui nessa cidade de Samaria haverá o renovo do Senhor. Porque o Messias não virá. Ele já veio. Não sei como é que essa mulher ficou. O texto não nos fala. Mas se tratando de alguém que tinha esse anseio de ver e receber o cumprimento de Deus, embora era um povo que não seguia as tradições dos judeus, mas um povo que tinha um conhecimento de Deus, a minha imaginação me faz, ou me leva a ver uma mulher que começa a tremer, é impactada, profundamente impactada, porque na frente dela está aquele que eles estavam aguardando por séculos. Séculos. Mais de 600, 700 anos aguardando a vida daquele que mudaria a vida das pessoas. E Jesus disse: eu vim, o Messias está bem perto de você. Esta é a boa nova. A melhor nova. Algumas coisas
continuam acontecendo aqui. Nesse momento da declaração de Jesus, chegam os discípulos. Se os irmãos observarem, os discípulos ficam escandalizados. O escândalo deles é mais ou menos o seguinte: o que Jesus está fazendo com essa mulher? Lembra que o texto diz que era necessário passar por Samaria? Os irmãos continuarem lendo a história. Essa mulher, depois que houve o anúncio de que o Messias chegou, ela sai correndo, vai até a cidade, faz a proclamação, os homens entram, conhecem Jesus, e ali há uma série de transformações em Samaria. Era necessário o Messias ir a Samaria para resgatar os perdidos naquela região. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nos faz entender que Jesus vem ao encontro dos perdidos. Já veio ao meu encontro, já veio ao seu encontro. Tem pessoas que nós estamos orando para que Jesus vá ao encontro dele também. Vá ao encontro dela também. Porque o Messias continua vivo todos os dias. Continua presente todos os dias. Continua sendo um encontro maravilhoso e glorioso todos os dias. Um encontro que realmente faz a diferença. Um dos dias que eu fiquei muito feliz, fiquei tão feliz que eu fiz questão de divulgar minha felicidade para várias pessoas. Eu conheci a jogadora de vôlei da seleção. Como está sendo gravado aqui, eu vou evitar citar o nome. Vai ficar um problema. Mas uma jogadora importante. E quando eu tive condições de chegar perto dela, pedi para tirar uma foto, tirou a foto. Pedi um autógrafo, me deu autógrafo. Que momento memorável. Guardei tudo aquilo, me exibia com tudo aquilo. Eu conhecia. Essa que vocês estão vendo aí na TV, jogando na seleção, aqui ó. Minha foto com ela. Muito tempo depois, mexendo no meu material, achei esses negócios, e agora já mais maduro na fé, pensando em tudo aquilo, eu lembrei de uma coisa. Por que eu estou guardando isso? Essa mulher nem sabe que eu existo. E se eu tivesse o telefone dela e ligasse, olha, aqui é o Gerando, no dia tal, assim, no jogo tal, você tirou uma foto comigo. Tem valor nenhum. Meditando sobre isso, eu lembrei do que tem acontecido comigo e do que tem acontecido com a vida dos irmãos. Com Jesus não é assim. Houve um encontro e ele nos conhece perfeitamente. Perfeitamente. Nem precisa a gente ligar para ele. Ele já sabe tudo sobre nós. Mais que isso, ele nos ama. Ele se importa conosco. Ele nos abençoa. Ele continua trazendo boas novas ao nosso coração. Que privilégio nós temos. Pelo Messias, que atua de forma graciosa, mas de forma simples. Como disse o autor, ele se tornou um como nós, para se identificar conosco. Hoje está em glória, em majestade, diante de Deus, mas ainda assim continua se comunicando conosco, se relacionando conosco. A gente não precisa de uma foto.
A gente não precisa de um contato, a gente não precisa de um autógrafo, não precisamos nada disso. Porque o nosso grande rei, referencial do mundo, está conosco todos os dias. Trazendo palavras de alento, de conforto, de esperança ao nosso coração. O Messias é o nosso Messias. Por fim, o Messias se apresenta com poder, se apresenta de forma simples, se apresenta revelando as boas novas e se apresenta com poder. O texto continua dentro daquilo que nós lemos, nos falando o que é que acontece com essa mulher. Vou fazer a leitura aqui a partir do versículo 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum me disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veja o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este provido por Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram mesmo com ela. A mulher ela fica impactada, porque nesse encontro Jesus está usando o seu poder para falar o mais profundo da intimidade dessa mulher. Quando Jesus diz assim: eu conheço a sua vida. Eu sei quantos homens já passaram pela sua vida. Eu sei, inclusive, que esse que você está se relacionando não é seu marido. Olha, eu sou aquele que tem poder para habilitá-la a ser uma verdadeira adoradora. Você está preocupada em verdadeiramente adorar a Deus? Só eu tenho o poder de fazer isso na sua vida. É por isso que Jesus diz antes, né? Vem a hora e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai Espírito e Ele, verdade. Essa mulher, ela é profundamente impactada. E aí nos diz o texto que ela larga o vaso de pegar água, deixando claro que o vaso de pegar água, agora o cântaro aqui, algo tão importante, já não é mais importante do que aquilo que está acontecendo na vida dela. Vou fazer uma comparação, talvez me é estranho. Mas o que está acontecendo na vida dessa mulher, a ação poderosa de Deus na vida dela, está sendo tão intensa, que se ela tivesse como celular, nesse dia, ela deixaria o celular para lá. Ia falar da obra de Deus, da grandeza de Deus para Cristo. Nesse momento, nada mais importava para ela do que comunicar as boas novas. Exatamente porque ela foi atingida pelo poder de Deus. Vamos só relembrar aqui de uma coisa. Jesus curou cego na frente dos judeus. Eles falaram assim: tem valor nenhum para nós. Jesus curou deficiente. Pessoa que não tinha condições de andar, problema na perna. A perna ficou direitinho. Os judeus falaram: isso aí não nos atinge. Jesus curou muito. Gente que não sabia falar e passou a falar. Os judeus falaram. Jesus expulsou demônios. Todas as manifestações poderosas que Jesus fez
no meio dos judeus, muitos deles tratam aquilo como um nada. Que milagre Jesus fez na vida dessa mulher? Ou que milagre ela fez? O único milagre que ela viu foi o próprio Cristo abrindo os olhos para enxergá-lo como verdadeiro Messias da sua vida. Isso foi mais do que suficiente para que ela tivesse a sua vida transformada. Estava à frente dela o Messias Todo-Poderoso. Concluindo, esse era o entendimento que o judeu tinha sobre a vida do Messias. Os judeus pensavam o seguinte: quando o Messias vier, ele vem com poder, ele vai ser poderoso, ele vai ter autoridade, e ele vai amedrontar as nações. Quando o Messias vier, coisas grandiosas vão acontecer para nós, judeus, para Israel. Mas então, eles ficaram extremamente abatidos, decepcionados, quando viram Jesus usar o poder para libertar gentios, para libertar mulheres, para libertar publicanos, para libertar deficientes que na visão deles eram amaldiçoados. Eles ficaram extremamente chateados de ver Jesus desperdiçando o poder com quem não prestava, quando deveria usar o poder para libertar a nação de Israel. Mas exatamente porque eles não entenderam a vinda do Messias. O Messias veio para libertar pecadores dos seus pecados, tirá-los do império das trevas e colocá-los no reino da luz. Sim, o Messias veio com autoridade. Ainda que de forma simples, agiu cheio de glória e majestade. Sim, o Messias cumpriu a profecia do Antigo Testamento de seu descendente de Davi, que através dele se inauguraria um reino que jamais teria fim. A bênção é que nós fazemos parte desse reino que jamais terá fim. Exatamente porque Jesus, Messias, também nos encontrou, veio até nós, atravessou a Galileia, atravessou os céus e os confins da terra para encontrar corações perdidos, vidas perdidas, e lhes dar um novo padrão. Quero encerrar fazendo a seguinte pergunta: o que você está sentindo nesse momento por saber que o Messias faz parte da sua vida? Ouvir essa mensagem, que importância tem? Para alguns, fora, ouvir que Jesus é o nosso Messias é irrelevante, não é empolgante, não é uma mensagem agradável. Mas para nós, ouvir que Jesus é o nosso Messias e continua vivo de forma simples, mas poderosa, atuando na nossa vida e em outras vidas. Como nós nos sentimos? Como você se sente?
Como você se sente ao saber que o Messias continua comunicando boas novas ao seu coração? Como você se sente? Como você se sente ao saber que o Messias usa o seu poder, o poder dele, para abençoar a sua vida? Hoje Deus, sério, para mim não tem valor. Se vocês pegarem na internet, pesquisarem na internet, o que os judeus falam de Jesus hoje, lá em Israel? Desde adolescente até idoso. Vocês pesquisarem, vocês vão encontrar algumas entrevistas que foram feitas aos judeus perguntando: quem é Jesus para você? Variadas respostas. Vocês podem confirmar. Para mim, ele não é ninguém. Para mim, ele não passa de um mentiroso. Afirmo. Para mim, ele é um falso. Uma certa moça disse: nunca pensei em Jesus e nem quero pensar. O Israel lá, judeus lá, ainda continuam tratando o nosso Messias como insignificante. Como uma pessoa qualquer. Um homem que está enterrado. Um homem que causou desordem na nação judaica. E conforme um outro senhor disse, alguém que não é nem digno de eu mencionar o nome. É assim que a nação de Israel enxerga o Messias. Mas também é assim que muitas pessoas enxergam o Messias. Mas nós não. Ele é o nosso libertador, o nosso redentor, aquele que veio para transformar a nossa vida. Bem-aventurados todos os que já tiveram um encontro real com o Messias. Que Deus nos abençoe. Que nos dê sempre um sentimento de gratidão por essa boa nova que o Senhor nos trouxe por meio da sua palavra. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Veja que eu sinto pedir que eu